Bem-vindos ao canal aí, pessoal. Mais uma vez aqui. O objetivo desse vídeo, acho que vocês já estão vindo aqui devido à notificação que eu fiz aqui, já deixei para estreia, né, já há um certo tempo. Então, quem está inscrito no canal está acompanhando e deve ter recebido a notificação e veio pela estreia. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho aí também para poder receber as notificações. E a ideia desse vídeo aqui, na verdade, ele está sendo divulgado aqui, está sendo divulgado pelo canal, né? Pelos que estão acompanhando o canal. Para quem está inscrito no meu blog também deve ter recebido, porque lá tem um post que essa hora eu já devo ter liberado esse post e já devo ter feito a divulgação, né? Muito provavelmente agora já pela divulgação das redes sociais e tudo mais, então vocês devem estar vindo ou pelo blog ou pelo próprio canal do YouTube. Então a ideia desse vídeo aqui é para apresentar esse projeto que é o Pop Art, que ele, para quem não conhece, ele é um VGM Player que ele está sendo desenvolvido desde meados de 2013, eu estou desenvolvendo ele. E eu lembro que na época eu fiz vários vídeos de preview com SCC, mostrando SCC, mostrando o FM Pack, o chip da Philips, o cartucho lá da Philips, que é um Yamaha também, né? O OPL4 e o SFG, né, o YM2151, Yamaha também. Então, todos esses chips eles já estavam implementados desde aquela época e na época eu lembro que estava muito avançado, tinha todos os comandos de VGM, tudo muito legal, muito funcionando já. Tinha problemas de timing, por questões de performance e por questões de resolução de tempo do relógio do MSX, que eu consegui arrumar isso depois de um tempo, mas não impedia de eu lançar na época o Pop Art. Mas o que aconteceu? Como aconteceu uma situação na época lá que em 2015, né? Foi, na verdade não foi 2013, foi meados de 2014 que eu comecei a desenvolver ele. Só que passado um tempo, em janeiro de 2015, minha filha menor nasceu e aí eu tive que parar. Né? Eu já poderia ter lançado um pouquinho antes, mas eu estava com preciosismo na época de tentar fazer algo muito perfeito. Não vou mexer por um bom tempo. Então, como eu já previ essa situação de parada por paternidade novamente, né? Eu falei, não, vou deixar o mais pronto possível e aí quando eu voltar daqui a um tempo eu volto mais descansado e vou boa. Mas aí eu não lancei o player e terminou que quando eu achei que ia voltar mais rápido, né? Eu falei, vai voltar 6 meses depois. Não, isso demorou 2 anos, 3 anos até eu conseguir um respiro para poder pensar em voltar. Então eu só voltei, na verdade, agora 5 anos depois. Então, na verdade, o ano passado, esse ano, no começo desse ano, eu já comecei a olhar de novo e preparar ele para o Pop Art para ser liberado, ajustando já os finalmente dele, ajustando coisas relacionadas ao software, bugs, ajustes finais. Não só isso, eu liberei recentemente um outro subproduto que também está relacionado ao desenvolvimento desse produto, desse software que é o Pop Art, mas também está relacionado a outros softwares que eu já desenvolvi antes, né? MSX Dump e outros aí, que é o Popolon Framework. Então ele já foi liberado, já saiu até no msx.org, ali tem um tópico para ele e
Membros da comunidade internacional usam eles, da comunidade nacional também usam eles. Nós temos um grupo de Pascal, que agora é um grupo de MSX, C, Pascal e qualquer coisa que seja que você consiga usar, ASME, né? E qualquer outra coisa que você consiga usar para programar no MSX. Então ele é um grupo bem completo, é de desenvolvimento e é bem legal. E até o motivo de eu estar começar a fazer essas lives foi por causa do grupo, porque nós fazíamos muita discussão no grupo técnica e aí eu decidi começar a fazer as lives e foi por causa desse grupo, né? E o canal também, deu um improvement no canal aqui por causa do grupo também. E agora nós temos o intuito desse vídeo aqui basicamente apresentar o pop art mesmo, mostrar questões técnicas dele, coisas bem legais que foram feitas, melhorias no framework que foram feitas, né, melhorias de performance, coisas que melhoram performance, ajustam e outras coisas que não tem no Turbo Pascal, que é muito específico para MSX, foi adicionado nesse framework, então ele tem um potencial bem bacana. Ele só não tem a parte gráfica, que aí o pessoal termina usando do Lamassari. Eu não tenho muita eu não estou com muita preocupação quanto à parte gráfica, justamente porque a do Lamassari é muito boa, apesar de que tem muitas coisas de performance ali também que poderiam ser melhoradas, mas já tem esse suporte. No futuro eu vou colocar aqui também suporte, removendo tem umas coisas que eu não gostei no Lamassari, e aí eu vou tentar fazer não funcionar, mas implementar de maneira mais fácil para o desenvolvedor final, né? Então a biblioteca ela vai ser mais user friendly, né? Mais developer friendly no final da história. Então a ideia é, a partir de agora, mostrar aqui como funciona. Como eu falei, o framework tem melhorias de software e tem também uma charadinha aí no meio do caminho que eu vou apresentar no meio do vídeo, e que tem, se vocês tentarem compilar o pop art no Turbo Pascal 3, seja o holandês ou seja o da Borland, ele no Z80 algumas músicas ficam um pouquinho mais lentas do que a compilação que eu tenho aqui, que eu liberei no SourceForge. Você fala, cara, mas como que o seu binário é um pouquinho mais rápido? Porque tem uns cheats aí no meio do caminho, né? Então, talvez eu tenha uma versão diferente do Turbo Pascal aqui, modificada por mim mesmo, que vocês não têm. Talvez. Mas aí eu vou deixar essa dúvida aí e essa charada também. E aí, quem sabe vocês achem no código, se eu já não falei isso numa live, eu acho que eu não falei, mas se eu falei, alguém que está antenado vai saber. Mas eu acho que eu não falei, não. E vocês analisando o código do player, né, tem uma parte principal ali do streaming que, se vocês olharem, talvez quem olhar vai falar, cara, isso daqui talvez não exista no Pascal. Não sei. Mas compila no Pascal 3, viu? Apesar de não existir. Então, só uma brincadeira. Tentem achar aí, se vocês conseguirem achar, pegar o código fonte e tentar achar. É até uma charadinha aí. Então é isso. Vamos ao vídeo, vamos às explicações técnicas aqui. E é isso aí. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, vamos pelo primeiro módulo. Esse cara aqui, o Pop Art, ele é um projeto, ele é feito em Pascal, e ele é um projeto muito grande, porque ele tem um framework, tem toda uma parafernália de software que foi feito para funcionar de maneira mais genérica. Ele foi feito para ser reaproveitado muita coisa. Então, tudo que está sendo desenvolvido nele e em todos os outros softwares que eu tenho feito é para usar para outros projetos. É para você fazer bibliotecas que usam a potencialidade da máquina, né, do hardware, de um hardware específico,
mas de maneira com que você consiga reutilizar em outros projetos. E o Pop Art, assim como outros projetos que eu fiz, o MSX Dump e outros projetos de rede também que eu já desenvolvi para Optonet e tudo mais, também tudo foi agregado ao software, né? ao framework, e de fato mesmo, acho que agora é mais assim, vou agregar coisas, vou fazer coisas aqui que sempre vão agregar ao software, a funcionalidades, colocar novos features e tudo mais. E tem coisas que são muito específicas do Pop Art. E dito isso, ele é um projeto que ele é grande devido à limitação. Inicialmente ele foi feito um projeto inicial, eu previa só PSG, depois eu comecei a pegar gosto e comecei a colocar vários outros chips e tudo mais, e aí eu comecei a reorganizar as coisas para que se tornasse mais reutilizável. E aí eu comecei a bater em limitações do Turbo Pascal. E aí eu comecei a criar, com base nessas limitações, eu comecei a criar outras partes do meu framework, por exemplo, suporte a Maper, né, que não tinha. Eu falei, cara, como que eu vou fazer coisas que vão caber na memória do MSX com 64K? E ainda mais em Pascal, porque você tem uma limitação. O Turbo Pascal ele tem uns 6K iniciais, que são runtime do 6 a 8K, não lembro mais, que é o runtime do próprio Turbo Pascal. Ou seja, é a biblioteca em runtime. Tem coisa que é feita inline, que é compilada inline, aí a gente já está entrando num detalhe mais de compilador. Tem coisa que é inline e tem coisa que é feita em runtime, em tempo de execução. E são as bibliotecas do Turbo Pascal. Existem várias funções, tá? E o Pop Art, ele, para funcionar bem isso, eu entendi isso no decorrer do processo. E aí eu organizei ele está ficando muito grande e não ia caber tudo num executável só. Então o que eu fiz? Eu dividi ele em dois módulos. Tem o Pop VGM, que é o módulo principal. Eu estou liberando o código junto com esse vídeo aqui. E ele o Pop VGM, quando vocês forem executar o Pop Art, vai ser popvgm.com. Então ele é o executável principal. Só que o Turbo Pascal já naquela época tinha um negócio muito interessante. Era o melhor, não tinha dúvidas nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ele foi o primeiro compilador, um dos primeiros compiladores, se não foi o primeiro, mais moderno, mais comercial. Então ele tinha features que ele era muito mais rápido, né, na questão de compilação. Então era muito mais produtivo você fazer coisas em Pascal. Por isso que ele competiu cabeça a cabeça ali com C na época, que tinha vários fabricantes, né? E o Turbo Pascal ele estava focado, com a Borland deu o desenvolvimento nele, né? E tomou para si, na verdade, assim, ela tomou a frente, né? Porque inicialmente o Turbo Pascal não era da Borland, mas é outra história. E aí quando ela percebeu esse filão, né? Eles assumiram isso, a dianteira desse projeto. Diz a lenda até que o Turbo Pascal ele foi oferecido à Microsoft e a Microsoft ofereceu a Borland. A Microsoft não aceitou na época, que eles estavam com outras prioridades, e eles sugeriram o nome da Borland. E assim caiu para Borland, diz a lenda. Ele é um compilador holandês, tá? Então ele nasceu na Holanda mesmo, acho que é holandês mesmo. Holandês ou norueguês, não lembro mais. E aí ele caiu para a Borland. Mas isso é uma coisa histórica. Mas só que a Borland, quando chegou a Borland, eles começaram a dar um foco mais comercial. E tornaram ele muito poderoso, né? A versão 3 do Pascal, eu acho que é uma versão que dominou. E softwares comerciais da época eram feitos em Pascal, várias coisas. Jogos, né, eram feitos em Pascal, jogos fabulosos, tipo Tyrion. Procura aí
no YouTube sobre o Tyrian. O Tyrian, o original era feito em Pascal, é maravilhoso. Hoje tem o OpenTyrian, né, que ele foi reescrito em C e aí ele é mantido hoje. Acho que até o autor original permitiu, né, mas acho que ele só deu os assets, mas ele não deu código-fonte em Pascal. Então o pessoal reescreveu em C ou C++, não lembro. Mas o original se você baixar o original e rodar, roda igualzinho. E é muito bom, excelente. E uma das features que eu acho que eram importantíssimas para burlar a limitação de memória que existia naquela época era os arquivos overlay, né? São duas formas, e o CHN. O overlay é uma forma de você também fazer, colocar funções dentro de arquivos overlay, que são arquivos OVR. E aí, quando você chama essa função, ele vai no disco e ele carrega essa função. Executa essa função, faz tudo que tem que fazer e depois quando ele sai, ele libera essa função da memória e volta para o seu programa principal. Então tem uma forma muito interessante, né, de trabalhar. Mas aí você pode separar suas funções principais de vários arquivos de overlay. Eu não uso essa técnica, é interessante, eu acho bacana também. A minha biblioteca aqui, o meu framework, ele tem uma forma de você trabalhar com biblioteca carregável, que é minha, é própria. Eu vou apresentar algum dia. Eu acho que ainda está... Eu acho que ela está funcional, está bacana, mas eu ainda não... Eu quero fazer alguma coisa com ela para falar realmente, de fato, ela está operacional mesmo. E aí eu vou fundamentar ela no software, no framework e falar, ó, usem bastante. Mas a princípio ela é utilizável e ela funciona. Mas talvez no futuro ela modifique alguma característica. Então... eu mesmo ainda não tenho... Eu coloquei ela no framework, versionei, já está lá, ela está funcional, as pessoas podem usar. No futuro pode ser que ela mude, tá? Ou pode ser que não mude mesmo, vocês continuem usando e ela vai funcionar da forma como ela está daqui para frente. Mas o Turbo Pascal ele tem um overlay, né? É uma forma assim. Só que para gente aqui no caso do Pop Art não funciona a função overlay, dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, para carregar um arquivo... para carregar, ela poderia até funcionar para funções assim que não estão no ponto crítico da aplicação. Por exemplo, uma rotina de streaming não pode ter rotinas de overlay, porque como a rotina de streaming ela precisa de performance, ela não pode ficar carregando toda hora, indo no disco toda hora e carregando algo e liberando, carregando, liberando. Perde a funcionalidade, né? O streaming vai ficar estupidamente lento, engasgar e não vai funcionar, simplesmente vai se tornar inviável. Então, para rotinas, por exemplo, carregar dados do disco uma vez só, coisa, load database, alguma coisa que vai carregar e vai popular sua memória, talvez fosse para pré-inicialização, talvez fosse interessante você usar overlay. Mas eu não usei a técnica de overlay. O fato é esse. O que eu usei? Eu fiz um arquivo .com, que é o PopVGM, é o módulo principal, aqui, ó. Como toda meus softwares, eu coloco aqui todas as dependências no início de cada arquivo, tá? Então, em cada arquivo você vai saber o que ele depende. Por quê? Porque o Turbo Pascal, você não pode ter include dentro de include, infelizmente. Porque senão a gente já colocaria os includes aqui, e o include ia incluir no outro include, ia funcionar perfeito. Eu não precisaria nem ter isso, né? Mas aqui eu ponho como uma referência nos comentários, porque em cada módulo do framework, que é para você saber o que o seu programa principal tem que incluir. Então, o seu programa principal que vai ter que incluir tudo isso que está em cada módulozinho, tá? Então, quando você abrir um arquivo, você fala, eu quero usar a biblioteca de timer. Você vai lá, timer, abre o arquivo. Vamos pegar um exemplo aqui, sleep. Aqui, ó. Por exemplo, o sleep, ó. O sleep, aqui, esse módulo depende dos seguintes include files. Respeite a ordem. Systypes, é só um. Mas se tivesse vários aqui na sequência, você teria que colocar no seu programa principal todos esses na sequência certa. Tá? Então, isso daqui é uma forma só mais de organização do framework.
É um modus operandi devido à limitação do Turbo Pascal de não poder ter include dentro do include. Tá, isso melhorou no Turbo Pascal 4 em diante, que você tem units, aí é outra história. Né? Não tem isso no Turbo. E no Free Pascal, com as versões de Z80 agora, que o pessoal do Free Pascal adicionou suporte a Z80, então você vai poder ter unit também. Use com moderação, porque ainda também ele gera um tamanho de executável muito grande. Então é algo que vai ter que ser endereçado pelo pessoal do Free Pascal no futuro. Aqui. E aí tem a sequência aqui, olha tudo que foi incluído, e aqui ele começa a aplicação de fato mesmo. Né? E aqui tem a rotina e tudo mais, e pronto, ok. Só que eu uso uma estratégia. Esse primeiro módulo aqui, o Pop VGM, o que ele faz? Ele simplesmente lê o arquivo VGM do disco, decodifica tudo, decodifica os chips, decodifica tudo que você precisa fazer, ele faz um pré-processamento, carrega tudo em memória, decodifica, deixa tudo preparadinho para o player tocar. Uma vez que ele fez isso em memória, ele vai e você, vamos dizer aqui, ó, aqui é isso aí, tá. Eu estou mexendo numa outra coisa que eu parei rapidão. Mas olha só, uma vez ele estando em memória, você carrega. Qual que é a estratégia que eu usei para esse software? A melhor estratégia que eu achei para esse software foi o seguinte: chama um programa.com inicial, tá, que é o Pop VGM. Esse Pop VGM ele carrega tudo que precisa fazer, decodifica tudo, pré-processa tudo e deixa tudo pronto para o player tocar. Ponto. Então o que eu faço? Eu executo a segunda feature. Eu já falei sobre a overlay. Agora eu vou falar sobre a chain. O Turbo Pascal 3, eu acho que no 4 talvez tenha isso, e no futuro sumiu isso, eles aboliram isso. Existe um arquivo de encadeamento, ou seja, você tem você pode fazer com que o seu binário fique com a extensão CHN. O que é isso daí? É um arquivo chain. Na verdade, ele compila esse arquivo chain, que é o arquivo, eles chamam corrente, ligação, alguma coisa assim, vamos tentar traduzir friamente assim. É um arquivo que, quando você tem uma função no Turbo Pascal que você dá chain aqui, ó. E aí você passa o nome do arquivo, né, que você quer executar, vamos dizer assim. Então é um arquivo preparado corretamente. Quando você compila ele como chain, o Turbo Pascal sabe que aquele arquivo é um executável que pode ser executado a partir de um outro programa em Turbo Pascal via função chain. De fato mesmo, esse arquivo chain é um programa sem o runtime. Então ele é gerado puro. Ele é gerado sem runtime. O programa.com do Pascal, ele é gerado com runtime no começo. Então ele executa com runtime, ele executa o com, ele carrega o runtime, os primeiros 8K ele bota no começo do programa, e depois dos 8K em diante, aí é o seu programa de fato. Então tem a parte de runtime Turbo Pascal, e a partir dali é o que executa. E o chain, como que funciona? Quando você chama um outro programa com a extensão .chn, que é um chain, utilizando dentro do Pascal através da função chain, o que ele faz? Como que o Turbo Pascal ele age? Ele sabe que isso daqui é um programa chain, vai lá, carrega esse programa e coloca ele exatamente no início do outro programa anterior. Certo? Então ele carrega na mesma posição do programa anterior depois do runtime. Então essa função chain ela tem esse cuidado de posicionar o programa.chn para depois do runtime, exatamente após o runtime. Né? Então é assim que você consegue executar um programa
.chn. E eu usei essa estratégia, por quê? Porque eu medi tudo milimetricamente, a quantidade de uso de memória e tudo mais. Eu posicionei a área de dados da música para depois de 16K na segunda página, tem a página 012, na página 2. Eu coloquei a área de dados, a música na página 2. E a partir dali, eu carreguei todo o arquivo na página 2. E esse arquivo está em Mapper. Então, se você tiver uma Memory Mapper, ele vai ficar paginando a página 2. Ele vai usar as funções de Mapper ali. Então, ele vai ficar paginando sempre na página 2. Né? Naquele segmento lá, ele vai ficar sempre paginando 16 em 16K. Então, a música ela tá lá só na página 2. Quando ela chega no limite de 16K, ele pagina, já vai para a próxima página da música. E aí segue em frente, segue em frente. Então tem uma rotina aqui, o Pop Art ele tem uma rotina de paginação e endereçamento para posicionar a música no lugar certo, o endereço de início da música no lugar certo. Isso tudo é muito bem fundamentado, ele faz isso, tá? E esse programa Pop VGM, ele é só o player, ele é só o loader, certo? Então é o loader. O player, que é o CHN, é esse aqui, ó. O Pop VGM ele é compilado como .com, então ele é gerado como um arquivo .com comum. E o play, ele é gerado como CHN, certo? E quando você executa um programa CHN, de dentro de um com chamam CHN, inclusive as variáveis globais do .com, se você por exemplo, posicionar elas na mesma posição do programa, isso eu descobri, isso daqui é uma dica, tá? Ele vai passar isso para você. É uma forma até de passar ponteiro, passar dados, estrutura de dados, sem você ter que ficar fazendo muito malabarismo. Olha um exemplo aqui, ó. Vou só colocar um exemplo aqui. O Pop VGM, eu tomei o cuidado de que a primeira coisa que vai ter nele são essas variáveis globais aqui, ó. VGM Data Address e Chips Address, que são dois endereços, certo? Que eu queria passar esses endereços para o Pop Player CHN. Então eu coloquei ele aqui na primeira coisa do meu programa, no topo. Então quando o Turbo Pascal compilar esse cara, ele já vai botar o endereço fixo para esse cara. E eu fiz a mesma coisa. E aí eu inicializo isso daqui com um endereço correto aqui embaixo. Pronto, uma vez tendo inicializado essa área de dados, que é a área que vão ter os dados que o loader vai carregar mesmo a música. Aqui no player, a primeira coisa que eu faço também, porque como eu quero pegar esse mesmo parâmetro vindo do programa anterior, que foi executado anteriormente, que foi feito pelo vgm.com, ó, eu também coloquei ele é a primeira coisa que eu coloco no programa. Então, os dois programas iniciam com esse endereço. Se eu quisesse mais coisas aqui, eu colocaria uma lista de variáveis de tudo que eu quero que venha do programa.com para cá e já viria pré-inicializado. Então, essa é uma tática de quando você de passar parâmetros de um programa com para um CHN. Essa é uma técnica que vocês podem usar. Tá, então, quando você executa um programa CHN de um programa com, tudo que tem lá nessa área de memória, então você coloca ela no topo. É a primeira coisa que eu coloquei. Então, o que acontece? Na hora de compilar, ele vai colocar no topo, nessa área de memória, que vai ficar imutável. Se você, quando ele executa, o que ele vai fazer? Ele vai falar, pô, tem essa área de dados aqui, beleza, pronto. Essa área de dados ele não vai sobrepor, né? Vai ficar igualzinha dos dois programas. Então, quanto mais igual você conseguir colocar aqui, ele não sobrepõe essa área de dados. Então, dá para você usar essa técnica aqui, tá? De passar por parâmetros de um programa para o outro sem ter que ficar fazendo muito malabarismo. Só define a área de dados exatamente igual no início de cada programa, com as mesmas variáveis e tudo mais,
quando você executar de um para o outro, você pode ler essa variável que ela já vai estar preenchidinha certinha do que veio da anterior. Então, perfeito, é uma ótima técnica. Isso daqui é uma dica que não tem livro nenhum. É de experiência mesmo, de uso, tá? E aí, olha só. Aqui é o Pop Player. O Pop Player, ele é o player apenas. Ele pega tudo que veio, ó, tá vendo? Ele pegou o ponteiro daquilo que veio do programa anterior, ó, e tudo sobre os chips e tudo mais utilizável. E pronto, deu um play VGM. E aí, a partir daí, a mágica começa, tá? Então, esses são os dois principais módulos do Pop Art. Tá? Então, é o Pop Player, Pop VGM, que é o loader. Ele carrega os dados do arquivo, então foi uma estratégia isso. E aí, dele ele chama o player. E aí, a partir do player, executa e começa o fluxo, tá? O módulo principal do player, nós já vamos ver agorinha. Continuar aqui no vídeo. Vamos lá, de novo. Continuando aqui. Aqui nós temos aqui o módulo, a rotina principal. Esse é mais um overview sobre player e tudo mais, né? Como funciona o Pop Art, mas eu não vou entrar em detalhes de as funções, tem funções de mapper, isso daí eu vou deixar para vocês entrarem no detalhe do framework. Eu estou liberando aqui, já liberei a versão, acho que na MSX.org, já fiz uma thread lá, tem uma thread sobre esse framework que está sempre sendo respondida e tudo mais. E na MSX.org internacional, então quem quiser participar, entra lá. Também pode entrar pelo GDMSX, algum desses canais, no Facebook também, ou no próprio, tem um grupo de Pascal no WhatsApp por enquanto ali, tem um grupo, um número bom ali, a gente tem interagido por lá, temos conversado de tempos em tempos por ali. Mas de fato mesmo eu vou entrar no detalhe aqui só do módulo do streaming principal, nem do loader Pop VGM lá do VGM Load. Eu não vou entrar nesse detalhe, vou deixar também para vocês lerem aqui tá aqui embaixo aqui no link, o link do post que eu já devo ter liberado essa hora no meu blog. Tem aqui o link de como é o VGM Player, coisas técnicas, discussões técnicas. Eu fiz um post, está em inglês, e ele explica tecnicamente os detalhes e tem bastante coisa lá. Tá bem bacana o post. E com o tempo a gente vai melhorando, vai fazendo outras coisas também, mas o post está bem bacana. E esse vídeo daqui é mais um complemento desse post aí. Então eu vou falar aqui, mas vou ficar atento mais à rotina do player, tá? Que é aqui, ó, popplay.pass. E a rotina do player aqui, deixa eu só ajustar a tela aqui. Essa é a rotina do player. Aqui, conforme eu falei para vocês, ó, em cada módulo do framework ele fala os includes e tudo mais. Aliás, não é o Pop Play, não. Fiz errado aqui. O Pop Play é o Pop Play CHN, é o arquivo, é o segundo arquivo que ele é o player de fato mesmo, né? Ele é executável do player, ele é o CHN, né? Que eu já expliquei anteriormente. Ele é o VGM Play. Aqui, ó, o VGM Play, aqui, ó. Ele tem aqui as dependências dele, tá aqui no comentário. Aqui tem alguns comandos de definições do player. Eu sugiro para você também dar uma lida no meu post que está aqui embaixo na descrição. Lá tem onde tem a especificação do VGM, como funciona e tudo mais. Tá?
Aqui tem detalhes aqui, ó, tá tudo muito bem especificado aqui, ó. Tem a rotina aqui, Play VGM, ó. Eu tentei fazer o mais orientado a objetos possível, né? Apesar de que não é orientado a objetos o Turbo Pascal 3, mas tem algumas características que dá para você fazer orientado a objeto nele. Por exemplo, fazer uma função dentro de uma função, de certa forma é como se você estivesse encapsulando, né, o conceito de classe, né? Então eu fiz a rotina Play VGM, aí aqui dentro tem as constantes implícitas dessa função. Então, de certa forma, ele é eu meio que orientei a objetos assim, né? E aí você tem aqui a Play VGM, as constantes, tem as variáveis aqui, ó, locais dessa função Play VGM, e dentro dela, né, eu criei outras funções. Aí, ó, tem uma função dentro da função. Então, dentro da função, eu coloquei coisas específicas que tem que acontecer dentro dessa função. Ou seja, eu fiz como se fosse uma classe, né? A Play VGM, apesar de ser uma função, ela é um escopo maior, e dentro dela eu coloquei várias procedures aqui para tentar deixar o mais orientado. Tentei fazer um modelo, eu sempre uso esse modelo orientado a objetos aqui no Turbo Pascal 3. Tá? Então, de certa forma, isso daí organiza melhor o nosso código, né? Aí eu sei que está aqui o escopo dessa função, é só aqui dentro. Eu tenho uma nomenclatura que isso desde C, eu programo em C e C++, profissionalmente mesmo, nos últimos anos é C, C++, Java também. Mas, assim, tenho essa daqui que o pessoal do kernel do Linux, acho que, não sei do kernel do Linux, mas eu já vi alguns projetos em Linux, acho que talvez até do próprio kernel do Linux, eles usam essa underscore underscore e o nome da função para definir também visualmente um escopo. Então tudo que é underscore underscore eu sei que é um escopo local do arquivo CPP, ou aqui no caso dentro dessa rotina interna. Ou geralmente são rotinas que você não quer expor para o público, né? Então o que acontece? Em C você faz isso, você coloca lá no header tudo que você quer expor, e dentro do CPP você põe a implementação e mais rotinas que você não quer expor. Então geralmente tem rotinas dentro do arquivo CPP ou C, vamos falar em C aqui no caso, .c, que você não quer expor para o mundo afora. Então você não bota ela no include, mas você deixa ela na .c. Tá? E geralmente essas rotinas, para você identificar que elas são rotinas locais daquele módulo em C, se começa com underscore underscore. Então isso aqui é mais uma convenção. Tá? Então aqui está tudo interno, aqui é local. Local a função Play VGM, né? Ela é interna da função Play VGM. Então aqui tem rotinas aqui ó, a parte de mapeamento que faz a paginação está aqui, de memória, né, do Memory Maper. Aqui movimenta 16, um dado de 16 bits. É aqui, né? Aí dados de 24 bits. Isso tudo é muito, quem conhece o protocolo VGM entende que, opa, tem dados de 24 bits, dados de 16 bits, ou seja, é tudo muito feito para o protocolo VGM, né, que o tamanho dos dados, né, de 16 bits, de 24 bits, ou seja, são geralmente comando e dado, né, tem o comando e o parâmetro do comando no VGM. Então você tem comandos que às vezes são de 8 bits, são comandos, um ID de 8 bits, né? E aí os dois parâmetros seguintes, às vezes pode ser um parâmetro, geralmente são de 16 e de 24 bits, tá? Então por isso que você tem essa MovieMaper 24 e MovieMaper 16, porque os parâmetros do VGM geralmente são de 16 e 24 bits, tá? Então por isso foram criadas essas rotinas aqui para pegar dados da Maper, né, e tudo mais. Aqui, ó, e tem os comandos. Aí entra os comandos, ó, wait and samples, esperando tantos samples, ou seja, rotinas de temporização, tá? Wait 735 e 882 samples, ou seja, 735 é para 60 Hz e 882 é para 50 Hz.
weight set n samples. O que é set n? São 7, o n varia, 71, 72, ou seja, na verdade, espere por 71. O n é variável, né? Então você recebe isso por parâmetro. Né? Então, se for 1, aí vai ser 71, 72, 73, 74, até 79, né? Então, isso daqui não, eu estou falando, mas estudem o protocolo VGM e isso vai fazer sentido, tá? Esses comandos aqui, tá? Esse 8N samples, aqui ó, escrever para 8950, aí já faz sentido um pouco pra gente, né? O chip aqui da Philips, né? Aqui é o 2413, é o FM, 8910 é o PSG, ou seja, escrever para SCC, ó, também. Isso tudo vem do comando isso é tudo do protocolo. Então, quando a gente recebe um comando lá, escreva para SCC, você recebe o comando e os parâmetros do comando, e aí você manda para lá. Aí escreva para o PL4, ó, 2151, e aí vai. Aqui aí tem umas técnicas aqui para quando você não acha a placa, aí eu criei umas rotinas aqui null, né? Não faz nada, na verdade. É que é para não travar o software, né? Como não tem essa implementação, eu não vou ficar fazendo if lá dentro. É melhor trabalhar com jump table do que if. Então, tudo nesse software é jump table. Então, a própria máquina de estado é uma jump table. Então, para não ficar tendo if lá dentro. If, olha, se tiver o chip, faça. Se não tiver, não faça. Então, para mim, é sempre fazer a mesma coisa. Eu identifico na carga do software, eu identifico os chips que eu tenho, tudo que eu tenho, já preparo toda a jump table. Se eu não tenho, eu escrevo para um null, né, para esse dispositivo null aqui, write null board, na verdade. Então, todo mundo que não tem, se você não tem um cartucho, entra um write null board no lugar de uma write 2151, por exemplo, né? E aí vai. Então, são estratégias que você usa que é para poder melhorar a performance. São coisas que é software de performance, tá? Então, aqui ó, End of Sound Data, tudo isso daqui é parte do VGM, esse End of Sound Data. Só o null board ali que foi uma técnica mesmo para a gente evitar problemas de performance. Tá? E aqui ó, e aqui ele inicializa a Jump Table, beleza? Isso tudo dentro daquela rotina Play. Tá? Então tem rotinas para tudo. E aí quando você entra na rotina de fato mesmo, que é aqui ó, aqui que entra na rotina, ó, ele já faz o trabalho, ele seta a frequência, o divisor de frequência de weight, ó, inicializa SCC aqui, ó, porque aqui nesse caso tem que ter uma inicialização muito específica para SCC aqui, né? E aqui ó, para todos os chips que são baseados em memória, eu tenho que passar os slots de o primário e secundário que eles estão, e os que são por porta não precisa nada disso. Aqui rotina, aqui é tudo muito específico aqui para aqui coisas do framework para você dar o play, e não só isso, aqui coisas do protocolo, né? Checar se a canção tem um loop, ou seja, se ela tem um loop, a gente vai ter que fazer esse loop funcionar, né? Então tem toda uma tratativa aqui, né? E aqui com cálculos dos endereços da posição dela na Maper e tudo mais, tem todo, tá vendo? É complexo o negócio. É complexo devido à natureza de complexidade do MSX, que nesse caso aqui, para a gente poder usar canções grandes, as melhores canções VGM, elas são de acima de 32K, né, 64K e tudo mais. E aí não rodaria nunca no MSX sem a Maper. Então, tanto é que eu comecei inicialmente trabalhando sem Maper. Eu escolhi canções bem pequenininhas que cabiam em 48K, em 24, canções de 24K, por exemplo, que é para poder fazer o core do player. Uma vez que eu fiz o core do player,
Pô, beleza, aí eu vou colocar, pô, beleza, agora eu vou colocar suporte a Maper, e aí você vai ampliando as coisas. E é o que aconteceu aqui, né? Aqui tem toda uma inicialização, ó, aqui, ó. Aqui, ó, Direct Jump Addresses Drivers, ó, todos os drivers para você fazer os jump tables aqui certinhos, para todas as placas, né, suportadas aqui. E aqui técnicas, aqui é set jump, né, que é para você poder usar, isso daqui já é do framework, tá? Não existe em Pascal. Isso daqui é do C, set jump, long jump, né? Então, e aqui uma técnica importante. E aqui eu vou explicar para vocês. E aqui ele é o loop principal, tá? Veja bem aqui que no loop principal, ó, tem muito código em ASM. É isso aqui, tá? A rotina principal, o loop principal aqui de checagem de saída pelo ESC aqui, por exemplo, uma parte da rotina de streaming aqui eu coloquei aqui em ASM também, né? Exceto que ele está executando essa rotina em ASM aqui, ela faz um trabalho aqui de bufferização e tudo mais e faz o streaming. Entretanto, ela executa as rotinas que estão lá em cima, todas aquelas rotinas, os drivers todos que nós fizemos aqui. Se você olhar aqui os drivers de som, ó, para as placas específicas, eu vou voltar aqui de novo. É meio chato, mas demora um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, as write OPL, write SCC, por exemplo, ó, write 2413, todos os comandos eles estão escritos em Pascal, wait and samples, entre outras coisas, eles estão escritos em Pascal. Mas a rotina em ASM aqui embaixo, ela direciona para essas rotinas em Pascal. Então aqui é a rotina de jump table, tá? Essa rotina de jump table, na verdade, ela só dispara ela faz o streaming disparando, direcionando para a rotina respectiva em Pascal. Aqui eu preferi fazer em Assembly para ganhar alguma performance aqui devido a alguns problemas que eu vou comentar. E eu deixei também a rotina original em Pascal. A rotina em Pascal, tirando esse assembly aqui, ó, isso daqui na verdade é o mesmo que essa rotina. Ó. Essa rotina inline aqui, que é para pegar o teclado, é a mesma que isso aqui em Pascal. Tá? Essas duas linhas em Pascal são essas daqui em assembly. Então na verdade a rotina em Pascal seria isso aqui, ó, sem essa em assembly, tá? Sem essa em assembly. E isso aqui, ó, pronto. E aqui eu fiz também um long jump aqui em assembly, que poderia ser utilizado long jump do meu framework. Mas aí nós perderíamos alguma performance usando a long jump do framework, tá? Então eu preferi deixar só essa rotina daqui, esse long jump aqui em assembly. Então aquela rotina toda em assembly aqui que a gente viu aqui, é isso aqui em Pascal. Tá? Eu decidi aqui deixar comentado, porque lá para frente nós vamos otimizar o código de tal forma que a gente vai arrancar fora aquela rotina em assembly e não vamos ter mais aquela rotina em assembly. Vamos ter só essa rotina aqui em Pascal mesmo, 100% Pascal. Mas por enquanto essa rotina do streaming aqui, ela é em assembly. E a gente ganhou alguma performance. E eu vou explicar aqui uma feature aqui que eu fiz aqui. Em Pascal nós temos as diretivas de compilação, que elas são diretivas que aqui, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Olha aqui uma diretiva de compilação, $R-. Isso daqui é do Pascal, é padrão, tá? Isso para quem programa em Pascal sabe. Ele está dentro de um comentário, mas quando começa com $, ele sabe que ele tem uma diretiva de compilação. Nesse caso daqui a gente está desabilitando a recursividade. Então o compilador não vai enxertar código de recursividade para tratar recursividade, stack, uma série de outras coisas. O R- desabilita isso, o código fica menor, fica mais rápido também.
porque você não tem essa checagem na verdade não é recursividade, isso daqui acho que é range checking. Essa daqui é range checking, porque Turbo Pascal, quando você ultrapassa a barreira os limites de um array, por exemplo, ele te dá um erro de runtime. E aí ele te dá o ponto do programa onde deu erro. Mas para ele fazer isso, ele tem que enxertar um código lá dentro de controle. E esse código de controle, toda vez que você passa na sua rotina, ele perde performance. Porque ele está com esse código checando sempre. Toda vez que você acessa um array, alguma coisa, ele está checando sempre. Quando eu falo para desabilitar o range checking, ele faz puro. Olha, tipo, você está sabendo o que você está fazendo. Eu não vou colocar código de controle, virou C. Virou exatamente C. Olha, acabou. Não precisa mais, eu não vou mais checar. Se você invadir memória, o problema é seu, vai travar. Vai capotar e aí é problema seu. Mas é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer que ele enxerte código que vai diminuir a performance do software. Então, essa é uma diretiva de compilação. Né? Você fala para o compilador, olha, otimiza isso daqui para mim ou não otimiza isso daqui para mim. Né? E como o Turbo Pascal é um compilador de 2 passos, de 1 passo, né? Diferente de C, dos compiladores C daquela época, inclusive, né? Hoje o Pascal já é de N passos, então ele já consegue ter uma otimização em tempo de compilação, já otimizar o código gerado. Nessa época não. Eles conseguiram essa magia de fazer Turbo Pascal funcionar rápido e compilar rápido, mas ele gerava um código bastante otimizado, que eles fizeram técnicas boas de otimização, mas não era tão otimizado assim, não dava para ser. Porque para você otimizar, você tem que passar uma vez e depois separar os endereços, fazer toda uma jogada para depois, quando você passar um segundo passo, você já ter tudo aquilo pré-otimizado e você já otimizar um pouco mais aquilo, a saída. Né? Então ele é um compilador, os compiladores C naquela época geravam códigos melhores, mas aqui ele gerava um código mais rápido de você gerar o código, era mais rápido para gerar o código. Um Hello World aqui gera em segundos, em 1, 2 segundos. Lá em C já era em 1 minuto, na época, para comprar um MSX, por exemplo. Né? Então, aí você vê que é a diferença, né? Como eles conseguiram a produtividade, né? Mas sacrificaram a performance em vários casos. Eu já até expliquei isso em outro vídeo, eu estou frisando nesse. Então aqui, você vai ver aqui, ó, que aquela é uma diretiva de compilação. Aqui, olha aqui, eu já peguei um outro trecho de código que tem isso daqui. Isso daqui é uma extended, eu chamei de diretiva estendida de compilação, Extended Compiler Directive. Isso não existe no Pascal padrão. Eu tenho uma versão de Pascal, e aqui é em primeira mão que eu estou falando nesse vídeo. Eu tenho uma versão de Pascal que eu mexi nela. E eu adicionei essa feature. Por quê? O que essa feature ela faz? Essa diretiva, quando começa com %, para um compilador Pascal comum, não significa nada, significa um comentário. Né? Eu fiz aqui comentário %. Se tivesse feito isso aqui, ó, dólar, aí sim o Turbo Pascal ia falar, opa, dólar, mas eu não conheço essa diretiva W, ele ia dar um erro, ia falar, cara, não conheço essa diretiva, ia dar um erro de compilação. Mas aqui é um comentário para o Turbo Pascal padrão, mas não para a minha versão modificada. Então eu modifiquei o compilador, gerei o compilador de novo, modifiquei, desassemblei, peguei ele e modifiquei isso, adicionei essa feature, né? E adicionei essa feature W, que é Word. Eu chamei assim, tipo, transforme todas as funções. Ela tem um duplo significado, que é o seguinte: trate as comparações como Word. O que é Word? Em Pascal 4 em diante, eles inseriram o tipo Word. O tipo Word é o tipo unsigned do C. Ou seja, esse aqui no caso seria um tipo Word que seria um unsigned int. Em Pascal padrão, o tipo
int, ele é de menos 32, ele é signed, ou seja, de menos 32.767 até 32, menos 32.768, 767, até 32.768, ou seja, ele vai de menos até mais, menos 32.000 até mais 32.000. Só que aqui eu estou falando o seguinte, trate, quando eu criei essa diretiva aqui, eu ativo ela tem um escopo, ela é scoped, tá? Então quando ela começa com mais aqui, ela abriu o escopo aqui, a partir daqui você indicou para o compilador, falou o seguinte, a partir daqui, rotinas de comparação, por exemplo, if, repeat, tudo que tem comparação nas estruturas, como if, repeat, while, do, eu acho que são só essas, né? Trate a comparação delas como word, ou seja, unsigned. E não só isso. Quando você for gerar o código, faça com que o if, o repeat e o while gere esse código de comparação inline. Por quê? Porque sem isso aqui, essa rotina aqui, ó, sem isso aqui, uma rotina normal, assim, o que ele faz? Ele gera o if, essa rotina de comparação está no runtime. Aí if valor menor ou igual, ou maior igual, ou diferente, qualquer uma dessas combinações, ele não é executado aqui nessa linha do código. O compilador, ele enxerta aqui nesse ponto, ele enxerta um call function, ou seja, ele manda você lá para o runtime, passa os parâmetros para o runtime, no runtime ele checa, porque essas rotinas de comparação estão todas no runtime, então eles ficam naquele runtime que eu expliquei anteriormente, lá que fica no comecinho do programa. Aqui vem um call para todas as rotinas, if, repeat until, while, do, call. Ele manda para o runtime e volta. Manda para o runtime e volta. E a gente sabe que esse call function é caro. Né? Call function é caro. E numa rotina de streaming, se você puder manter linha reta o máximo possível, linha reta, mantenha. Ou seja, não chame call. O máximo que você puder, é melhor você chamar um jump do que chamar um call. Faz goto. Faz goto, é melhor. Todo mundo fala, goto, né? É um negócio. Cara, mas se você quiser performance, faz goto. Não faz call. Evita. Pode ser que você faça um call alguma coisa ou outra, não afete tanto. Não é também ser muito xiita, é você medir mesmo, é fazer, experimentar e entender. Nesse caso aqui sim. Nesse caso, como tem vários ifs aqui que é meio pesado, ele vai fazer vários... E é uma rotina de streaming muito pesada, muito intensa aqui, é o fluxo mais intenso do software. Então, cair nessas rotinas aqui, tudo que vier aqui e tiver que fazer call, vai dar problema de performance para gente. E dá. Se você tira isso, você sente, é visível, é perceptível no seu ouvido, você percebe que a música ficou mais rápida, ficou mais fluida, você percebe. Tá? Então, esse daqui é um caso, esse daqui foi uma modificação que eu fiz. Então, se você pegar o Pop Art e compilar no Turbo Pascal padrão, seja ele o holandês ou seja ele o da Borland, ele vai ficar um pouquinho mais lento do que o binário que eu gerei e que está lá no SourceForge, que eu também liberei já, que deve estar no link ou está no meu blog, no artigo que eu... Tá no blog, vá no blog que lá no artigo tem o endereço para você baixar o Pop Art, o binário, né? Eu ainda não vou liberar essa versão desse compilador modificado, e nem o fonte. Não vou liberar ainda, porque eu peguei alguns problemas em algumas outras rotinas que deram efeitos colaterais, algumas coisas, mas é mais endereçamento, algum ajuste que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar com calma se foi um problema mesmo, ou se foi um efeito colateral do meu software mesmo, e eu achei que era um problema do compilador.
mas de fato mesmo eu preciso fazer com mais tempo. Como eu estava fazendo pop art e mexendo no compilador, ou seja, é muita coisa para você fazer ao mesmo tempo para poder... Tinha horas que eu tinha que parar o pop art e falei, cara, não dá, tá com problema de performance. Aí eu voltava pro compilador, mexia nele, organizava ele, trabalhava um pouco nele, gerava uma versão, testava e falava, pô, agora melhorou. Então é pesado, é um desenvolvimento para uma pessoa só, assim, cara, é muita coisa. Então eu vou deixar esse compilador lá e depois eu libero ele também e aí eu gero uma versão dele. Se bem que eu estou começando a entrar no pessoal do FPC, né? Ainda não entrei de fato, mas esse ano que começa eu vou dar um foco no FPC, que é para poder melhorar ele para o Z80, né? Para a gente usar um compilador moderno. Então é isso aqui. Então essa feature aqui, ó, isso que nós vimos, eu tirei aqui, mas eu não vou salvar isso aqui não, aqui ó. Isso é uma diretiva estendida de compilação que só funciona nessa minha versão do Turbo Pascal. Então se você compilar na versão original ou na holandesa, não vai ter problema nenhum, ele vai funcionar como se fosse um Turbo Pascal comum, ele nem vai entender isso aqui. Vai continuar chamando no runtime, vai ficar um pouquinho mais lentinha, mas vai funcionar. Não fica tão mais lenta assim, ó, fica desafinado, mas a minha versão do binário gerado, ela tem uma performance relativamente melhor, tá? Então isso daqui ele gera uma... o que é mais crítico não é gerar o inline, tá? Não é gerar o inline aqui, e sim você tratar essas variáveis como se fossem Word. Então você tem que pensar que essas variáveis que estão sendo comparadas aqui, elas são Word, ou seja, elas são unsigned. Então a sua lógica, na hora que você pensar, você tem que pensar que, pô, beleza, se eu estou esperando um range de 0 até 65 mil, seu software você vai ter que prestar muita atenção nisso daqui. Porque se você compilar num Turbo Pascal antigo, ele vai considerar de menos até mais, menos 32 mil até mais 32 mil. Aqui nesse caso aqui ele vai considerar de 0 até 65 mil, 65K, 65.535. Esse é o maior perigo, na verdade, mas não é que é um erro, né? É um perigo na hora de considerar o range de valores, a tipagem. Tá? Então é assim. Esse daqui ele é a streaming, é a rotina principal, é a VGM Play. Ela é o coração do player, tá? Coração do player. E ela está basicamente escrita na sua maior parte aqui em Assembly, mas ela tem aqui o correspondente em Pascal, que é a que vai ser a final mesmo, um dia quando a gente otimiza. Quando otimizar outras partes das rotinas, eu espero que ela seja a principal e eu remova de Assembly. Tá? Então, basicamente é isso. Vamos ver agora ele em ação com algumas músicas tocando. Vamos lá. Eu vou pegar algumas músicas. Vamos tentar fazer algumas músicas aqui tocar algumas músicas. Eu tenho alguns chips já aqui. Esse meu OpenMSX, tá? Eu estou testando o OpenMSX, mas no MSX real funciona também. Tá, e ele é um Turbo R. Depois eu vou fazer umas trocas para Z80. Vocês vão ver que a diferença é zero. É bem mínima. Ainda tem alguns... O Z80 ainda tem, para alguns chips, ele tem algum probleminha, alguma performance um pouquinho menor, mas nada que influencie. E com o tempo a gente vai otimizando também. Aqui, por exemplo, ó, ele usa o 2151. Essa daqui é não lembro que jogo que é esse aqui que eu baixei. Eu acho que é Block Hole. Block Hole é um jogo da Konami que ele acho que é pai do Quart da Konami, né? Até a música, né? Até a música é da abertura do Quart. É isso mesmo. A aberturinha do Quart é essa. Só que lá do Quart é SCC, né? E aqui é 2151. Ele é Block Hole, é um jogo bem legal também. Eu achei um vídeo na época na internet e aí eu testei aqui.
Vou rodar ele como Z80. Ele tem uma pequena... você vê que no Z80 tem alguns chips, o 2151 ele é um desses. Que como ele faz acesso à memória, né? Tem um pouquinho de diferencinha, bem quase imperceptível. Mas quando eu otimizar mais pontos do software, essa diferença vai acabar. Na verdade, essa diferença ela existe por causa do Pascal, das limitações do compilador, né? Do overhead que o compilador gera. Mas nós vamos acabar com esse overhead, com certeza. Nós vamos mapear todos os overheads do Turbo Pascal, até mesmo para quando a gente for trabalhar no Free Pascal, a gente tirar isso dele, né? E fazer um negócio bem bacana. Mas ó, é praticamente imperceptível, né? Assim, vou continuar vou voltar pro R800 porque é melhor, é mais rápido, né? Vamos ver aqui. Aqui está no Drive D. Aqui o Time eu acho que é do Philips. Vamos ver se eu tô com Philips aqui. Eu acho que eu não tô com Philips, não. Então, como eu não tô com Philips, ele está jogando na Null Device. Eu poderia trocar o Philips, porque ou você está com Philips ou está com OPL, porque eles usam a mesma porta. Eu acho que dá para rodar os dois ao mesmo tempo, só que de verdade eu já nem sei como fazer isso. Vou estudar isso parece que tem técnica aí de o pessoal rodar o Philips também com o OPL 4. Ou você tá com um ou tá com outro. Até pelo meu ponto de vista aqui, eu acho que como os dois usam a mesma porta, né? Os dois chips, eles usam a mesma porta de I/O, sei lá. Ó, aqui, ó. Tem Tetris, ó. Tetris é para FM. Esse deu um parto. Foi um parto. Fazer o tempo funcionar nisso. E aí eu descobri um problema. Como é que isso é um caso para um outro vídeo. Agora eu não vou explicar. Mas no futuro a gente faz um vídeo. Esse é um dos casos que o relógio não é por performance. Mas o relógio do MSX ele não tem resolução suficiente para trabalhar com esse tipo de música. Então você tem que fazer uma jogadinha programática aí e usar criatividade para fazer isso daí funcionar. E aí acho que é assim que você endereça esse tipo de problema, né? Mas eu vou explicar isso no futuro. Bem legal, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. F1 Spirit também ele é de aqui, ó, Spawn ele é de FM. Ele é de FM. Ele é do jogo Sonic. Para MSX. As músicas de Sonic são muito animais, né? São muito boas. Essa música ela cabe em 20K. Ela é relativamente pequena, ela cabe na memória de MSX. Eu sempre usei ela para testar. Só que quando eu precisei de uma música maior, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Palm MS. MS é a mesma música, só que é para Moon Sound, ou seja, para o OPL 4. Olha como que ela fica bonita no OPL. E essa música é grande, ela tem 200K, ou seja, não cabe na memória do computador do MSX. E aqui a gente funciona por causa da Maper, né, do suporte a Maper, que o Pop Art. Outra história, né? Olha o estilo da música.
vendo? Eu estou rodando muito software aqui. Estou rodando OBS, né, para fazer streaming. Eu estou rodando Lightworks. Não sei por que eu deixei rodando esse negócio. Tem mais uns outros software rodando. Tem muito software rodando. E essa minha máquina é um Phenom 2, é uma máquina antiga, de 10 anos já. Ela é ótima, é uma Maverick, né? Mas mesmo uma Maverick não vai conseguir ganhar não vai conseguir fazer a mesma coisa que um carro de 300 cavalos Porsche vai fazer, apesar de ser uma Maverick de todo respeito. Mas é uma máquina boa, mas não dá para abusar. Porque originalmente testando ela não tem esse gap, né? Se for a máquina está usando lisa, ela não tem. E nem no MSX real, tá? Parar aqui, eu vou fechar o Lightworks aqui, ó. Vamos ver se já ajuda. Vamos lá. Isso aí. Tem mais uma música que eu queria colocar. Essa daqui é a única que eu tenho de SCC. Mas não tem problema maior não, porque as músicas de SCC, ele não suporta SCC Plus, tá? E isso daí é o futuro. Melhoria no futuro, tá? Tem diferença dele na hora de tratar essas músicas e uma coisa que não tem o Pop Art, ele não tem suporte aqui o VGZ. VGZ é o VGM, é um arquivo zipado em formato GZ, né, que é renomeado para VGZ, e ele é um VGM dentro de um arquivo VGZ, zipado, né? Então eu vou pôr também esse suporte no futuro. Talvez na próxima versão eu coloque isso. Aqui, deixa eu ver aqui mais, o que ele tem no Drive D. Ah não, tem aqui, ó. Contra. Legal. Esse é o 2151. Praticamente eu apresentei todos os chips. Só não coloquei, acho que... vou colocar aqui, ó. Que é de PSG. É básico, né? Aí, ó. Bem tranquilo, né? PSG é tranquilinho. E ele é rápido, nem no Z80 não tem nenhum problema de performance. PSG, FM, nenhum problema de performance. É mais os de memória. SCC, YM2151, tem mais um outro aí que é de memória também. E SCC, né, 2151, tem mais um, não lembro mais qual que é. Mas eles são os mais problemáticos, porque você, para chavear a memória, você ficar trocando contexto toda hora. Eu tive que fazer acesso direto à memória, eu não chamo nada de BIOS, porque isso estava acabando com a performance também. Funciona melhor com BIOS, porque é seguro, né? Mas aí eu tive que fazer eu mesmo chaveamento, mudar para página, mudar para acessar o chip de memória mesmo para posição, é outra história. Aí já faz um tempo que eu nem lembro mais, viu? Mas é para não passar pela BIOS, né? Então basicamente é isso aí. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver o que tem no Drive D lá, mais alguma coisa. Basicamente são todos os chips. Esses são os chips aí que isso aí. Ah lá, vamos ver se tem alguma música que é mais aqui que eu... Não, basicamente não, são todos os chips aí que
que ele trata, né? Deixa eu ver, deixa eu pôr mais uma aqui. F1 Spirit é uma boa, OutRun. Vamos ver F1 Spirit. F1 Spirit é legal. Da Konami, né? Então basicamente é isso aí. Acho que ele funciona bem. Eu vou liberar, deve estar liberando já, vocês já devem ter ouvido ele. Deve ter recebido a notificação desse vídeo. E boa. Agora esperar as próximas versões. Acho que esse projeto eu já expliquei inicialmente, no começo do vídeo, né? Qual que foi a motivação e tudo mais. E próximas versões agora, né? Acho que a próxima versão é colocar o formato VGZ, melhoria de performance também, né? Melhorias em alguns chips, por exemplo, o Y1 2151 ele tem features que não tem implementadas aqui, né? Por exemplo, SCC Plus eu não tenho, posso colocar. Deve ter uma pequena variação do SCC, a implementação, né? de acesso a ele. Acho que é mais isso mesmo. Eu acho que é endereçamento, é diferente. Os endereços para você acessar, o resto é tudo igual, mas os endereços para você acessar são diferentes. Não foquei nisso porque na época eu estava focando nos chips que eu tinha real, né? Como o SCC Plus eu não tenho real e eu não sei se eu vou ter um dia, eu vou usar o emulador para poder testar, para poder fazer, implementar. Mas na época não, eu estava focando nos que eu tinha. E agora eu vou... Tem features para você colocar no OPL também, né? Que eu vou colocar no próprio protocolo no VGM, né? O protocolo VGM tem alguns comandos que tinha numa versão anterior que eu tinha aprontado e ele ainda está aqui o código, mas eu vou para esse código que foi otimizado aqui. Eu vou colocar nele, vou reorganizar algumas coisas e vou deixar o suporte completo do VGM. Por enquanto, hoje, ele está com 90% do suporte no VGM. A versão anterior que eu tinha era 100%. Mas como perdeu alguma performance, eu sacrifiquei e tirei esses 10%. E agora que eu já tenho o caminho das pedras para fazer a performance boa, né, ficar boa, eu vou adicionar de volta numa versão futura. Então, basicamente é isso. Vamos ficando por aqui no vídeo. E aí, quem não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreve aí embaixo, né? E dá o like também, acho que é importante isso. Não sei, parece que tem um algoritmo do Google. Então, se tiver, bota o like aí. E entra lá no canal, no blog que está aqui, no endereço do blog que está aqui, que já tem esse artigo tecnicamente explicando como funciona, links para especificações do protocolo VGM e bastante coisa lá. Tem um histórico do projeto, de como ele funciona, um pouco sobre o framework e tudo mais. Tem tudo aí. Entra também aí no blog e dá uma prestigiada lá. Segue também, bota aí nos seus favoritos e vamos que vamos. Tá bom? Futuros projetos estou lançando lá. Ele é um blog que ele não tem constantemente coisas, não é para ser feito assim, sequencialmente todo mês, toda semana tem coisas. Não faço coisas só que são de bacanas mesmo, de qualidade, que a gente precisa de tempo para fazer. Eu vou colocando lá. Se não for algo de qualidade, eu não vou ficar estragando o blog para isso, né? Só para ter conteúdo, não. Tem que ter conteúdo que eu acho que vale a pena, né? E que seja bacana para os seguidores também, né? Então acho que basicamente é isso, é muita coisa técnica, né? Então conto com você, então. Valeu!